Oi, gente, bom dia! Bem-vindos a mais uma live com propósito aqui no nosso canal. Vocês sabiam que hoje, dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde? E que ontem foi o Dia Mundial da Atividade Física? Pois é, nada mais emblemático para a nossa conversa, não é mesmo? Porque hoje nós vamos falar sobre atividade física, mas não do jeito técnico, porém sobre os impactos que ela tem na nossa saúde. Até porque vocês sabem que eu falo como alguém que precisou reconstruir o próprio corpo, de dentro para fora. E foi no movimento que eu comecei a voltar à vida. Ou seja, não é só sobre exercício, é sobre qualidade de vida, sobre prevenção e principalmente sobre escolhas diárias. E é por isso que eu tenho um imenso prazer em receber mais uma vez aqui no meu canal a professora Núbia Cassini. Ela é especialista em educação física voltada para a saúde de pacientes oncológicos. A professora Núbia atua ajudando pessoas a entenderem o movimento como ferramenta essencial na prevenção, na qualidade de vida e no equilíbrio do corpo. E vocês, aproveitem, não vou dar mais spoilers não, eu vou deixar ela entrar aqui. E vocês aproveitem, comentem aqui de onde vocês estão nos assistindo e compartilha essa live com quem precisa ouvir essa conversa hoje. E se não conseguir ouvir agora, salva para ouvir depois, mas não deixem de escutar essas dicas preciosas que a professora Núbia tem para nos dar. Agora eu vou convidá-la. Olha, bom dia, tem uma galerinha entrando aqui. Bom dia, pessoal. Curtam, comentem, façam sua... Se apresenta, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e depois conta pra gente por que a educação física é um dos maiores pilares da saúde. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã aqui do Brasil, né? Iniciando, eu sou Núbia Cassani, profissional de educação física na saúde, uma área de atuação específica no contexto clínico. Atuo na profissão já tem 18 anos, eu sou gaúcha, moro no Rio de Janeiro e atendo brasileiros que estão na capital do Rio, espalhados por várias capitais do Brasil e também espalhados pelo mundo, pelos Estados Unidos, pela Europa. Tem alunos que viajam no exterior a trabalho e continuam treinando. Então você faz atendimento online também? Porque eu estou vendo aqui, olha, temos seguidores de Goiás, temos seguidores do Pará, pessoal, é olha, possível. pode um evento online, aproveitem, façam suas perguntas para a nossa professora. É possível sim, sair do sedentarismo em qualquer fase da vida, iniciar uma preparação física específica para alguma prática esportiva que tenha desejo de conhecer, de experimentar, de viver uma experiência diferente, né, de exercício, de esporte. Preparar também o corpo para entrar numa outra fase de uma reabilitação motora, né, ou neuromotora também. Então, a educação física na saúde ela é super ampla e ela pode colaborar muito de forma interdisciplinar com o tratamento de doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, câncer, obesidade, né? Várias questões. Porque a gente sempre fala, né? A educação física foi por muito tempo meio que negligenciada, né? As pessoas achavam a educação física só aquela, tipo, vamos fazer por um hobby, né? E hoje em dia a gente está vendo que a atividade física vai muito além disso, né? O corpo da gente fala e quando a gente percebe isso, a gente quando está parado parece que a vida para junto, né? O movimento, ele vai muito além do exercício, né, Núbia? Fala pra gente um pouquinho, porque que apesar de a gente ter ouvido tanto tempo que a educação física foi tanto tempo negligenciada, porque hoje ela virou aí um dos pilares para a saúde. Conta isso pra gente. A orientação adequada para o movimento, ela colabora e muito com a promoção da saúde.
com a promoção da longevidade da população mundial e com a prevenção do risco de morte prematura por diversas causas, cardíacas, até oncológicas. Sobreviventes do câncer ativos fisicamente têm muito mais chance de recuperação rápida, consolidação do tratamento, eficácia das intervenções medicamentosas, todas as doenças crônicas como um todo, né? Medicina da dor tem uma conexão direta com a educação física e o exercício físico, tratamento de dores crônicas, de qualquer faixa etária, atendo idosos de 80, de 70 anos, ativos fisicamente, que colocaram na sua rotina de cuidados com a saúde como prioridade a atividade física orientada. E aí é um pilar que auxilia outros cuidados médicos, cuidados nutricionais, cuidados com a saúde mental, em tratamentos como, por exemplo, da ansiedade, da depressão, bipolaridade. Tudo isso multiplica a forma como a pessoa enxerga o dia a dia como um ato de autocuidado, né? Uma construção de um novo comportamento saudável, e isso reverbera para toda a comunidade, né? Para a saúde, para os filhos, para os netos, e aumenta muito a qualidade de vida das pessoas. É impressionante. Sem nenhuma dúvida. Você é especialista em atividade física para pacientes oncológicos, mas não só, você atende todos os tipos de público, né? Exato. Desde adolescentes que estão em fase de reorganização postural, com aquela questão de crescimento, né? Esportes, prevenção de lesões de atletas, amadores, principalmente, de qualquer tipo de esporte, terrestre, aquático, triatlon, executivos que querem experimentar, né, outras modalidades e aventuras esportivas também, pessoas em condição de tratamento de fibromialgia, por exemplo, pós-cirúrgico de algum tipo de cirurgia ortopédica, de joelho, Para quadril, quem não sabe artrose. o que é, explica para eles o que é uma fibromialgia, por favor. Claro, claro. Fibromialgia é uma doença reumática, crônica, que ela é sistêmica. Ela desenvolve diversos pontos espalhados pelo corpo, que são aproximadamente 18 no diagnóstico inicial, feito pelo médico, reumato, ou fisiatra, ou médico da dor, que geralmente acomete mulheres na fase da perimenopausa ou até antes. Isso é realmente muito comum nas brasileiras, principalmente. A gente tem acompanhado isso. E ela aumenta demais a sensibilidade do sistema nervoso à dor. Então, a pessoa fica com uma sensibilidade aguçada à percepção dolorosa no corpo. E isso faz com que tenha uma liberação de histamina, que é um componente que deixa a pessoa ainda mais sensível a toque, a esforço. Então, a percepção de esforço dela é diferente de quem não tem fibromialgia. Ela cansa muito mais fácil, ela tem menos tolerância ao esforço. Porém, se ela realiza um treino ou um exercício muito leve, como, por exemplo, apenas alongamentos esporádicos, sem orientação, ela não tem o controle da dor. Ela precisa de uma dose adequada, personalizada para o seu programa de exercícios, para que não seja nem para mais e nem para menos. Aí a gente consegue eliminar, por experiência que eu tenho com mulheres com fibromialgia, eliminar até 80%, 90% dos sintomas. E qual é a causa disso, Núbia? Ainda não temos Não tem. uma causa específica. A ciência ainda não avançou para essa resposta. Mas tem tratamento. A gente fala muito aqui no canal sobre a questão da alimentação também, né? Porque existe ainda aí um tabu muito grande entre a coisa do fazer a dieta e o comer de tudo, porém comer as coisas certas. Qual é a influência que a alimentação tem no tratamento?
do Exato. emagrecimento e de Uhum. todos os tipos de causas que você costuma tratar no seu programa, qual é a importância da alimentação? Sem a nutrição adequada, a gente não consegue avançar numa periodização e num programa de treinamento para que o objetivo da saúde ou da estética aliada à mudança daquela composição corporal seja alcançada. Então, é fundamental andar junto o acompanhamento e a orientação nutricional para a melhora da saúde como um todo da pessoa, independente da idade. Mulheres, idosos, adolescentes, se estão apenas com a necessidade, vou entrar numa fase da menopausa. Então, hoje eu quero começar com uma orientação nutricional e com um treinamento de força para melhorar a minha composição corporal, para reduzir o meu excesso de gordura. Então, se a pessoa faz dietas aleatórias, dietas que pegaram na internet, ela pode comer para menos, comer errado, comer para mais, e aí aumentar até a perda de massa muscular, o que é extremamente complicado, né, de fazer essa conversão e reverter esse quadro. Corrigir comportamentos alimentares, caso ela tenha algum exagero alimentar, alguma compulsão alimentar. Então, ela precisa desse cuidado multi, né, da nutricionista, com a alimentação adequada para ela, naquela fase do tratamento dela. Então, ela não vai comer a mesma coisa o ano inteiro, da mesma forma, com os mesmos... A mesma forma é o treinamento físico. Então, o exercício, ele precisa da variabilidade das intervenções. Sim. Assim como a alimentação precisa ser extremamente variada para ser nutritiva. Isso a gente só consegue com o apoio das nutris, né? Trabalhar os diferentes grupos musculares, né? Também, dependendo da situação, você precisa de uma série específica, né? Exato. E E o olha, equilíbrio, né? Pela equilíbrio. questão funcional da postura, que tem regiões do corpo que a gente tem extremamente mais flexibilidade e outras muito pouco. E aí fica com uma postura desalinhada, disfuncional, e isso causa prejuízos articulares a médio e longo prazo. Entrou uma pergunta muito interessante aqui, Núbia, porque a minha próxima questão com você seria essa coisa de falar que a nossa panturrilha é o nosso segundo coração. E a gente Sim. sabe que tudo está ligado à circulação. E tem aqui, o Newton está perguntando como evitar as câimbras, porque a gente sabe que cãibra também tem muito a ver com a circulação. E existem alimentos que também ajudam a suprir a necessidade das substâncias que estão em falta no nosso corpo, né? Como o potássio, por exemplo. Fala um pouquinho para gente sobre essa coisa da panturrilha e do segundo coração, e já respondendo a pergunta do Newton, por favor. E muito bem-vindo ao pessoal da África. Acabei de ver aqui que temos também seguidores de Moçambique. Bem-vindos. Obrigada pela pergunta, Newton. O que eu posso compartilhar contigo é o seguinte, relacionado a uma movimentação desse grupo muscular específico, do segmento da panturrilha, da nossa perna, né? Ele promove um auxílio circulatório de retorno ao nosso coração. Se a gente tem um bom tônus muscular, uma boa função articular de tornozelo, de joelho, também facilita com que esse grupo muscular seja saudável e tenha uma redução da incidência de câimbras. Então, o que seria saudável? É uma musculatura com bastante fluidez na contração, com flexibilidade adequada para que até a gente tenha ganho da massa muscular, porque o músculo ele contrai, fluir mais fácil o retorno daquele sangue para o centro do corpo. Então a gente está trabalhando contra a gravidade, né? O músculo vai fazer uma bomba de contração para subir novamente aquele sangue. Claro que outros comportamentos, além da mudança alimentar, além de reduzir alguns alimentos que aumentam as chances de ter cãibra,
reduzir o comportamento sedentário, que faz com que a pessoa tenha uma inatividade muscular e circulatória disfuncional ali naquela região, vai contribuir muito para que essa cãibra seja reduzida ou até eliminada. Então é interessante que, além do comprimido, a alimentação, a hidratação influenciada diretamente na qualidade dessa circulação local ali, que se a gente está desidratado, a gente tende a ter mais cãibra, tá? Então a hidratação adequada para o Newton, como que ele ingere água durante o dia, que não interfira no sono dele também, e que faça também com que ele não tenha a necessidade de alguma intervenção de algum suplemento específico, a própria alimentação dê conta, de forma mais saudável possível, com o nível de atividade física adequado na semana, consegue reduzir sim essas câimbras aí, Nilton. E o exercício, Núbia, existe um exercício específico, né? Quando a gente tem cãibra, por exemplo, na panturrilha, o exercício do alongamento. Você tem dicas para dar para as pessoas que sofrem de muitas câimbras? Porque a minha mãe também, ela está aqui assistindo e eu sei que ela também sofre de câimbras. E quando eu estou perto, eu sempre faço o exercício do alongamento. Mas fala para a gente se existe já outro tipo de exercício que você possa fazer para aliviar, principalmente no momento, né? Porque a cãibra ela dói. Principalmente Dói, aquelas que acordam a gente de madrugada, que você não sabe dói. nem de onde que ela está vindo. Então, que tipo de exercício a gente pode fazer? Bom, a Não só movimentação do para, torno... desculpa, não só para prevenir, como também para aliviar depois que ela acontece. Claro, por exemplo, a pessoa está durante o sono e é acordado com aquela crise de cãibra na panturrilha, né? Que é extremamente dolorosa, a cãibra noturna. Se a pessoa está deitada, acordou com aquela dor intensa, o que é recomendado? Aos poucos, a movimentação do tornozelo, fazendo com que o pé, mesmo deitada, toda a perna repousada no colchão, faça o apoio da musculatura com aquela contração, porque o sangue circule mais fácil e todas aquelas substâncias que ficam ali naquela região de tensão muscular, de apreensão da fibra muscular, seja dissipada e eliminada pelo próprio sistema circulatório. Então, a movimentação do pé, deitado, aos poucos. Claro que é extremamente doloroso e aos poucos a pessoa vai conseguindo movimentar. Teve câmera em pé durante o dia em casa. A ideia é que a gente aumente a circulação da região. Inicialmente, está difícil de movimentar. A sugestão que eu dou é uma autoterapia manual, pressionar bastante a mão uma a outra, aquecer e massagear bem suave aquela região, fazendo uma apreensão da musculatura. Aos poucos ela vai soltando. Aí vai movimentando o pé, vai movimentando o tornozelo, pode ficar em ponta depois, aos poucos, bem lento o movimento, com bastante amplitude. Isso auxilia bastante com que o músculo volte ao alinhamento das fibras novamente. Tá? A gente sempre acha que a gente está parado, né? Mas o corpo da gente, na verdade, ele fala o tempo todo. E acho que até a questão da cãibra mesmo, ela já é um sinal, ela é um sintoma de que alguma coisa está errada com você e que a gente já precisa mesmo não só associar o movimento com o exercício, porque isso ainda é um vício que a pessoa tem, né? Ah, eu não gosto de me exercitar, mas o exercício está muito longe, o movimento está muito longe de ser só exercício, né? Eu acho que isso é uma questão de conscientização também que as pessoas têm que ter. E a gente fala sempre do impacto da educação física na saúde mental, não é, Núbia? Conta pra gente também um pouquinho sobre isso, principalmente no mundo de hoje. Exato. A gente tem aqui no Brasil um número muito grande de diagnóstico relacionado a transtornos da saúde mental, com ansiedade e depressão. Desde adolescentes, desde crianças, adultos, em todas as fases da vida e idosos também. E fora do Brasil e do mundo também não é muito diferente, não. Então,
as pessoas também têm a necessidade dessa intervenção do exercício no seu tratamento psiquiátrico ou psicoterápico. Pode ser com apoio do fármaco indicado pelo psiquiatra, então colabora muito com que até a própria absorção, a dosagem do fármaco seja menor nesse tratamento do ansiolítico ou do outro medicamento que esteja utilizando. Os transtornos do sono são muito associados à questão de ansiedade, à questão de sedentarismo também. Então, a pessoa que tende a não ter um comportamento ativo, que é uma prática de atividade física regular, mínima por semana, ela tende a ter um humor mais deprimido, ou sintomas de ansiedade com mais intensidade, com mais prejuízo na sua vida. Tá? Então, mesmo que a gente tenha diferentes desafios ao longo da semana, do mês, da vida e do ano, o exercício ele colabora muito com que a gente tenha um bem-estar mental e emocional para lidar com esses desafios. Mesmo estando em tratamento de saúde, mesmo estando em condição de um problema bem complicado, grave, relacionado à saúde, à família. Então, é extremamente importante que a pessoa não abandone os cuidados com a sua alimentação e os cuidados com a sua atividade física, mesmo tendo o acompanhamento psiquiátrico, mesmo tendo o acompanhamento da psicoterapia semanal. Porque só vai acelerar e fazer com que ela melhore mais rápido possível, ela mantendo esses dois pilares, alimentação e atividade física. É engraçado, né, Núbia, porque a gente sempre fala dessa questão da saúde mental e a era que a gente está vivendo hoje, ela está bem complicada, né? Está tudo sempre moldando as pessoas, levando as pessoas cada vez mais para a introversão. A internet, ela tem essa vantagem de nos levar à informação, mas ela também tem causado bastante problema nessa questão da ansiedade, porque principalmente entre jovens, né? Eu acredito, porque a gente vem de uma outra geração que não tinha essa questão da comparação na internet. Eu acho que isso está virando uma doença muito grave entre as pessoas que já têm, de repente, uma tendência mais fraca a essa questão da estabilidade emocional, né? Então, quando você começa a ver que muitas vezes nem é verdadeira, mas até aí, entre você não saber que é verdade ou não, cria essa ansiedade na cabeça das pessoas, que vem aí automaticamente a depressão, que vem a deficiência dessa inteligência emocional de poder discernir o que é real e o que é fake, né? O que como é que fala? Simplesmente a questão de mostrar o que você não tem, né? Ou mostrar o que você não faz, o que você não sustenta. E tem muita gente que não consegue fazer esse discernimento. Hoje em dia, eu também percebo muito isso. Além da gente ter no Brasil uma realidade completamente diferente, que é a questão da violência, porque a gente percebe a cultura das pessoas. A gente já não tem uma cultura de caminhar muito ao ar livre, pelo menos em grande parte das cidades não, tá? Eu venho de uma periferia do Rio de Janeiro, onde você não tinha essa cultura. Quando você mora perto de praia, quando você mora perto de florestas, né? De regiões mais urbanizadas, você não tem essa realidade, então você não sai para caminhadas. E hoje em dia está muito mais complicado você sair para caminhada por causa da questão da violência. E aí, como a gente resolve isso? Quais são os conselhos que você dá para as pessoas que precisam do movimento, mas que além da ansiedade tem o medo de sair? Sim. A gente tem como algumas alternativas atividades no próprio bairro, né, que possam ser realizadas unindo o lazer, unindo o passeio com outras pessoas ou com animais de estimação, como uma rotina. Né? Passeios que a pessoa pode fazer de bicicleta, que ela pode fazer, por exemplo, em casa, ela pode praticar
com mais frequência, né? Um tempo de relaxamento, um tempo de alongamento em casa. Tem práticas mente-corpo que a gente pode incorporar para experimentar também. Através da internet a gente consegue alguns vídeos de orientação de tai chi, de orientação de meditação, de yoga, por exemplo, né? Que são práticas mente-corpo que em casa a gente consegue, através da plataforma do YouTube, por exemplo, ter acesso a instrutores do mundo todo, né? Sim. Essa E prática plataformas começou também. muito na pandemia, né? Na época que a gente Sim, não sim, conseguia sair de casa, não podia, né? A gente tinha sim. essa alternativa de buscar tudo na internet. Mas E eu tem acho que isso também, alternativa. mas eu acho que isso Diga. também propiciou um pouquinho as pessoas a ficarem assim, sabe, muito dentro de casa, né? Aquela coisa de você ficar muito preso, você precisa sair, você precisa desse contato com a natureza, que é Sim. essencial para a nossa qualidade de vida. E para a saúde mental também. O contato com a Essencial, natureza colabora essencial. muito com o contato com o sol, o contato com o verde, né? Colabora muito com a saúde do sono, pela regulação do nível de cortisol, que a gente precisa ter contato com a luz solar na retina de manhã. Então já dou uma dica aqui. E uma outra dica que eu dou é o passeio ser no final do dia, no horário do pôr do sol. O passeio ao ar livre. O contato que a gente tem com o sol colabora muito com o nosso nível de ansiedade ser reduzido, porque a gente está em contato com o verde, com o bem-estar, com a natureza, e também com o nosso comportamento ativo, né? Então a gente fica mais estimulado a ter esse hábito dentro da nossa semana, da nossa rotina, e levar outras pessoas para nos acompanhar. Às vezes caminhada sozinho também é muito bom. Às vezes caminhada em dupla, com amigos, com família, com filhos, também é muito bom. Depende do momento, né? Então a companhia ajuda a estimular com que seja mantida essa adesão. Isso. Olha, a Socorro dizendo que é a primeira vez aqui, que é do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Socorro. Pessoal, façam suas perguntas. O que vocês se consideram hoje? Sedentários ou não? Que tipo de atividade vocês fazem? Qual é a ideia de sedentarismo, Núbia? Fala pra gente. O que é considerado uma Fala, pessoa sedentária? fala. Ficar mais que 6 horas do dia sentado ou deitado, mais que 6 horas por dia. Isso faz com que a pessoa seja hoje, pela Organização Mundial da Saúde e pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, considerado sedentário. E é uma condição possível de ser mudada através do comportamento ativo, através da atividade física, que é qualquer movimento que a gente realiza durante o nosso dia. Aí, através do exercício físico, que ele é um tipo de atividade física planejado, esquematizado, com estrutura e com um objetivo específico. Sempre para melhorar algum componente do condicionamento físico da pessoa. Por exemplo, eu preciso, Carmen, aumentar a massa muscular. Então, a Carmen vai propor um programa de exercícios para que tenha estímulo, para que esse condicionamento físico seja melhorado progressivamente. Então, não é de uma hora para outra, não é uma pílula mágica. O exercício ele é um remédio natural que vai fazer com que o cérebro seja ativado, o fígado seja ativado, o sistema endócrino como um todo, hormonal, seja ativado positivamente. Então, todos os medicamentos que a pessoa está fazendo uso, ela tende a ter uma redução até das doses, por exemplo, ou até desmamar de alguns medicamentos. O exercício também colabora com o tratamento hipertensivo, com o tratamento da diabetes. Faz com que também tenha uma redução da necessidade daqueles medicamentos e também da dose de insulina, em alguns casos. E antidepressivo, né? Então, o exercício faz com que a gente tenha uma modulação não só cerebral,
endócrina também, que tem relação. Por exemplo, menopausa e depressão têm uma relação direta e de maior risco, né, de acometimento no público feminino. Porque a gente muda muito o humor, muda muito a composição corporal, muitos sintomas, mais de 71 sintomas são descritos na literatura que a gente, nas mulheres, acontecem, né? Inclusive sintomas psicológicos, tá? Então, no envelhecimento também, a gente tem maior chance de ter depressão após os 60 anos. Tem algumas doenças que têm maior risco ao longo do envelhecimento. Principalmente saúde articular, né? Se fala, né? Quadril, joelho, ombro, coluna, tudo isso com o sedentarismo acelera o envelhecimento daquelas estruturas, prejudicando aquela estrutura. Então, se a pessoa não faz umas intervenções específicas, personalizadas para reverter essa velocidade do envelhecimento articular, que é natural do nosso organismo, né? Ela vai provavelmente avançar para uma cirurgia de prótese. Né? E o exercício pode prevenir isso. Exato. A dona Socorro está aqui contando para a gente. É uma senhora de 71 anos e que hoje faz musculação 4 vezes por semana. Olha, ela está no caminho exatamente certo, que é a musculação. Que seria uma próxima pergunta minha, Núbia, porque muitas pessoas ficam falando: ah, eu não gosto muito do movimento, não gosto muito do exercício, principalmente de musculação. Não, né? Então a gente recomendava, eu também venho da área da educação física, então escolhe uma atividade que você goste de fazer. Só que, depois de uma certa idade, nós mulheres, principalmente, perdemos muita massa muscular, né? Como diz a Cláudia Raia, você perde no banho, né? Você vai tomar banho, você já está perdendo massa muscular. Então, não existe nenhum outro tipo de atividade que te dê, ou que recupere a sua massa muscular, além da musculação, não é? A musculação, hoje, ela é conhecida no Brasil e pelo mundo como comumente utilizada a palavra, o termo, o treino de força que é realizado no ambiente de academia de máquina. Porém, quando a gente vai realizar um exercício físico com uma programação específica para o objetivo de aumento da massa muscular, a gente está, sim, realizando um treino de força, que é um treino de musculação. Não necessariamente no ambiente de academia. A gente pode realizar treino de força, treino de musculação com peso corporal. A gente pode realizar em equipamentos e acessórios livres, que a gente chama no treinamento, por exemplo, bola, elásticos, diferentes tipos de elástico, diferentes acessórios de suspensão do corpo, discos que deslizam, a gente utiliza também no treinamento físico, com peso corporal, caixa de salto, step, vários outros equipamentos. A gente tem, às vezes, alguns pacientes ou alguns alunos, né, que não estão aptos a começar o exercício já direto com a musculação. Qual é o exercício que você indica? Por exemplo, fisioterapia, RPG, esse tipo de exercício, ele já vai iniciando a pessoa, fortalecendo o corpo dela, porque também tem a questão da imunidade, né? Que é uma coisa que eu queria que você falasse também. Qual é a influência da atividade física na imunidade do nosso corpo? Qual é o tipo de exercício que você, antes da musculação, você recomenda que a pessoa que é uma sedentária, por exemplo, ela não pode já começar desde o início com uma carga, com um programa muito pesado. Como é que você indica para essas pessoas qual é a gradativação, né, que você dá para essa pessoa até ela iniciar na musculação? Por exemplo, a atividade física orientada, ela pode ser incluída na rotina da pessoa com atividade aeróbica, de caminhadas programadas de acordo com o condicionamento físico dela atual, com o repertório motor que ela tenha, por exemplo, caminhadas de
20 minutos, de 30 minutos, contínua, com uma intensidade moderada, num terreno que seja regular, que não tenha instabilidade naquele terreno que ela possa utilizar, com uma frequência específica, dependendo se ela pretende perder peso, é recomendado que ela faça todos os dias, 5 vezes a semana, por exemplo, o nível de volume de treino aeróbico. Uhum. Ela pode realizar atividade física e uma outra atividade complementar, como, por exemplo, uma intervenção de pilates, que são capacidades físicas diferentes, extremamente importantes para a saúde da pessoa. Uhum. Então, se a pessoa treina só pilates e não treina o aeróbico, o coração fica sem estímulo, o sistema circulatório fica sem estímulo suficiente para ganho de saúde, né? Então, tem muitas pessoas que treinam só yoga. Mas e o resto das capacidades físicas, que nós temos inúmeras, precisam ser desenvolvidas também, melhoradas e prevenir adoecimento circulatório. Tem mulheres com lipedema, tem mulheres com fibromialgia. Então, a dose como exercício é proposto e a variabilidade para não ficar também numa monotonia. Se a pessoa faz sempre os mesmos estímulos, ela não vai ter resultados diferentes. Não desenvolve, né? Lógico, você precisa... Por isso a gente falou no início, você precisa do trabalho de vários grupos musculares diferentes, não é? Senão é como se o músculo se acomodasse. Você faz sempre a mesma coisa e o músculo já entende. Ah, só vem isso, então nem preciso desenvolver, né? Falando uma linguagem mais lúdica. E o metabolismo também. E o metabolismo também. Olha, a gente está tendo aqui uma pergunta. O Pilates substitui a musculação para quem realmente não gosta da musculação? Nenhuma modalidade é substituta. Na minha opinião, nenhuma modalidade é substituta. Todas são extremamente específicas, de acordo com o objetivo de trabalho muscular, de consciência corporal, de nível de treinabilidade daquele aluno também. Tem fases, por exemplo, em que o aluno não gosta do ambiente de academia, mas precisa de uma intervenção para reabilitar um joelho, ou precisa de uma intervenção para reabilitar o crossfit. Né? Não gosta do ambiente da musculação, mas gosta do ambiente coletivo. Então, sim, tem inúmeras formas de intervir com o treino presencial, com o treino em ambiente de pilates, com aparelho, sem aparelho, dá para fazer pilates também, para quem não sabia. Dá para fazer yoga iniciante, intermediário e avançado, para quem também não sabe. Tem níveis de intensidade de treinamento e de capacidades físicas propostas hoje em dia. E essas atividades, elas são complementares ao treino aeróbico e ao treino de força, que são pilares da nossa saúde. Sem músculo, a gente não tem sustentação de postura e a gente também não tem organização articular, né? Postural, funcional. Equilíbrio entre o corpo e movimentação. Eu acho então, que precisa muito do treino. A gente falar, Núbia, que a musculação é assim, as pessoas, eu não gosto da musculação. Janinha, isso é para você. Para a gente poder desenvolver o músculo só trabalha ou ele só desenvolve com a repetição. E aí, a cada vez, a musculação, ela também não é aquele exercício que você vai fazer sempre a mesma coisa. Também não. Ela é um exercício gradativo. O seu músculo se acostuma, tanto como ele acostuma com a caminhada, né? Que a gente está falando, o corpo acostuma. Então eu não vou mais fazer nada. Ela faz sempre a mesma coisa. A musculação é a mesma coisa. Quando você faz sempre a mesma carga de peso, o músculo não desenvolve. Você deve sempre, a cada vez, colocar um meio quilo a mais, 1 quilo a mais. E é o que a Socorro está falando para você. Começa, que você vai gostar. Porque todo mundo começa de uma forma. Mas para a gente entender que a única forma de você ganhar massa muscular é fazendo musculação,
não tem outra negociação. É aquela coisa de não dá para negociar, não dá para enganar o músculo. Ele vai fazer para você o que você vai oferecer para ele, que é a carga, que é o peso, né? Estou errada, professora? Não, não, não. E sobre a imunidade, que tu também tinha me perguntado, né, Carmen? Sim, sim, Como sim. que o exercício e a atividade física colaboram ou até podem prejudicar a Uhum, imunidade da gente. Tem uhum, alguns exemplos. Foi bastante difundido pela ciência na época da pandemia, como que o uhum, exercício colaborava ou prejudicava o nosso sistema imune. Né? uhum, uhum, Um exemplo, se a intensidade do treino e o volume do treino for excessiva para aquele condicionamento físico, para aquela uhum, pessoa, uhum, vai uhum, exigir bastante do nosso sistema imune a uhum, recuperação dos micro danos que os músculos têm, que o corpo tem, porque o exercício ele é um estresse mecânico uhum, dentro do nosso sistema músculo-esquelético. uhum. E isso faz com que ele seja estimulado para que tenha melhora daquela função, melhora daquela eficiência daquele movimento, naquele grupo muscular, naquele segmento do corpo. Mas ele precisa de reparação. O treinamento físico inclui descanso. Por exemplo, O músculo a trein... trabalha no repouso, né? Não é isso? ele precisa se recuperar do esforço que recebeu, para Uhum. que ele tenha a saúde, né, e o desenvolvimento que desejado. Então, a Exato. dose do exercício interfere muito com que a gente tenha redução de chances da pessoa ter um adoecimento, um resfriado, uma gripe, ou até uma nova crise de dor de fibromialgia, um exemplo, ou uma crise de dor daquele joelho que está em recuperação da artrose. Então, Uhum. a dose como a pessoa recebe aquele exercício, que é prescrito, que é orientado e supervisionado, que é o melhor dos mundos, independente da idade da pessoa, pode ser adolescente, mulher, homem, qualquer idade, idoso, interfere sim. Se o exercício ele é extremamente leve, né? A gente considera que ele não tem efeito metabólico, que ele não tem efeito desejado. Então a gente considera no treinamento físico como ele sendo insuficiente. Adaptação a quê ele vai causar no organismo? Ele vai mudar o que se ele for extremamente leve? Nada. Então ele não vai fortalecer o nosso sistema imune. O exercício fortalece o nosso sistema imune na dose moderada, que é uma dose específica para que tenha mudança da produção, né, dos anticorpos, que a gente tenha mais fortalecimento do sistema imune. Então, se a gente se mantém ativo regularmente, Uhum. numa dose considerada moderada de treinamento físico, de intensidade, Uhum. dificilmente a gente vai adoecer. Isso eu tenho experiência há 18 anos, em qualquer idade. A pessoa pode ter intervenção e exercício na neve, ela não vai adoecer, porque tu teve há pouco tempo, né? É A verdade. pessoa pode nadar no mar de Copacabana, que ela não vai adoecer todo dia às 7 horas da manhã. Porque o Exato. exercício fortalece muito o sistema imune da pessoa. Independente se ela está com o corpo extremamente malhado ou não. Eu vejo pessoas até com sobrepeso Uhum. praticando regularmente as suas atividades físicas, os seus exercícios, e elas não adoecem com facilidade. É mais Uhum. fácil uma pessoa sedentária ter muitos problemas com médicos, hospitais e cirurgias. Sem nenhuma dúvida. Eu sou uma prova completamente viva disso, né? Você imagina. É, Eu falei no início, foi o movimento que me fez começar a voltar à vida. E desde então, eu já era, antes da quimioterapia, uma pessoa que sempre gostou de atividade física, na toa que eu fui bom, para a faculdade de educação física. Mas o sim, exercício é sempre uma base para qualquer coisa, é a espinha dorsal, né, da sua vida. Literalmente falando, um corpo são, a mente sã. A gente já fala
não é um clichê, não é só uma frase de efeito, ela é completamente verdadeira. O teu corpo, quando está fit, né? Quando ele está saudável, e um corpo saudável não significa que ele não tenha nenhum tipo de problema, porque a saúde mesmo, a 100%, eu até falei isso na live passada, o que é ser saudável? A saúde, ela tem os três pilares, né? Ela é a corporal, ela é a social e ela é a mental. Então, quando você tem esses três equilíbrios, você é saudável. E aí me fala, dá para dá para ter os três ao mesmo tempo? É bem complicado, né? Por isso a gente É precisa. possível. É lógico, é possível. Por isso o equilíbrio de cuidar desses três pilares que correspondem à saúde de fato, né? Olha, a dona Leia, que por sinal é minha mãe, está perguntando. Ela tem 87 anos e faz RPG, tá certa? Tá. Fala para ela, Núbia. Sim, tá certo sim. Para saúde postural, para saúde da musculatura profunda, o RPG ajuda muito na reorganização postural das pessoas e faz com que elas se mantenham ativas também, né? A funcionalidade do corpo, isso que é extremamente importante, principalmente no envelhecimento, 80 a mais. Persevere aí. Brava, brava. Muito bem, mãezinha, está de parabéns. A pergunta da Socorro, Núbia, que é uma dúvida de muita gente, porque eu também eu já recebia esse tipo de reclamação quando eu era professora de educação física, né? Eu não atuo mais em educação física há muitos anos, mas sempre Sim. tinha aquela questão, eu vou para a academia, mas nunca tem ninguém para me orientar. Você está lá fazendo exercício, você pode estar fazendo exercício errado. E eu cansei de ver gente fazendo exercício errado sem ter nenhum tipo de profissional ali, né? Orientando como você faz esse exercício certo e o intervalo que você tem que dar entre um exercício e outro. E as repetições que você tem que fazer. Lógico, isso tudo é de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo. Você vai receber o seu programa com a sua série, né? Correto? Só que muitas vezes a gente não tem isso na cabeça. Eu, por exemplo, eu tenho a minha série na cabeça, eu sei quando eu tenho que aumentar, quando eu tenho que diminuir. Mas para as pessoas leigas que não têm, como elas buscam essa informação? Se dentro da academia não tem um professor, um orientador que está ali o tempo todo para passar essas informações para você. Existe um programa, tipo assim, generalizado que eu faça? Não, o exercício de força de quadríceps eu repito tantas vezes, faço um intervalo de tanto em tanto tempo. Os membros superiores, a mesma coisa. Conta para gente um pouquinho sobre isso, por favor. Claro. Realmente, isso pode ser muito comum pelo país como um todo, em todas as cidades do interior e das capitais, dependendo do tamanho, do porte, da qualidade dos serviços em que são oferecidos os treinamentos, né, em ambiente de musculação, de academia de bairro, por exemplo. Mas, assim, o que eu deixo de recado como um importante alerta para que todos os alunos que entram no ambiente de academia falem com o profissional responsável pela academia na primeira semana, se precisar, no primeiro dia que fez a sua matrícula. Isso é extremamente importante. Quem é o profissional coordenador da sala de musculação? Ele é o responsável por atender todos os clientes daquela academia. Se ele for a pessoa próxima no salão, ou então ele tem outros funcionários que fazem parte da equipe no turno da manhã, no turno do meio-dia, no turno da tarde, no turno da noite. Tem alguns turnos que realmente são mais cheios, dependendo do fluxo da academia, né? Tipo final de tarde ou início da manhã, tem muitos alunos para poucos professores. Isso, infelizmente, é uma realidade. Comum em alguns ambientes. Então, o que eu sugiro é que o responsável técnico, que é o responsável por obrigação legal do CONFEF, do CREF, no Brasil, ele é responsável por todos os alunos que estão matriculados lá dentro, pela saúde dos alunos que estão lá dentro e por todos os profissionais admitidos pelaquela academia. Então, é ele que responde pela saúde de quem entrou na academia, para começar.
pela parte legal. Fato. A outra coisa que é extremamente importante, o aluno não tem obrigação de saber treinar, de saber usar um equipamento, de saber se está certo, se está errado. Quem tem a obrigação disso é o profissional formado com a graduação de educação física lá dentro. Se tem um estagiário lá dentro do salão de musculação, esse estagiário precisa estar com um profissional habilitado, responsável por ele presente. Ele não pode dar treino sozinho, que ele também está em formação. Então, ele não está apto para treinar e corrigir sozinho, sem uma supervisão. O aluno precisa, sim, acionar ou a direção da academia ou o profissional responsável técnico sempre que tiver qualquer insegurança durante a sua saúde, durante o seu treinamento físico. Ah, não sei mexer na esteira direito. A pessoa pode correr risco de se machucar e cair. Apertou o botão errado, a velocidade é alta e é difícil parar e machuca o joelho, machuca até o rosto. Acidentes em ambiente de academia podem acontecer se a pessoa está desassistida. Então, é um ambiente que precisa de orientação, sim. Eu faço uma analogia simples. Imagina uma clínica médica, imagina uma clínica fisioterápica. A gente vai lá, contrata o serviço, é recebida pelo profissional graduado na medicina, pelo profissional graduado na fisioterapia para intervir na nossa saúde. Para que não cause dano na nossa saúde, para que melhore a nossa saúde. E lá precisa, naquela clínica, naquele hospital, ter um profissional da medicina responsável pelo hospital. A mesma coisa é um ambiente de academia. Se não tem um profissional responsável pelos alunos, sugiro que troque do ambiente e faça a sua matrícula em outro local que seja de mais qualidade os serviços oferecidos. Porque a gente está dando importância para o nosso maior bem, que é a nossa saúde. É a gente não se machucar, é a gente não piorar nossa diabetes, não piorar nossa hipertensão, se a gente está em tratamento, não piorar o nosso joelho com artrose, não piorar a nossa fibromialgia, reduzir o peso que a gente precisa para a gente ganhar saúde e longevidade. Então, o ambiente de academia, hoje, precisa ser visto pela população do Brasil como um ambiente de saúde. E não um ambiente fitness de shape. Estritamente. Eu acho que é uma questão de conscientização mesmo, né, Núbia? Como eu falei no início, a educação física ela sempre foi negligenciada, no início muito até endemonizada mesmo, né? Ah, é só os que querem ficar bem, não tem nada na cabeça. E pode ficar com o corpo extremamente atlético, mas é uma questão de saúde. Mas com responsabilidade, né? Eu queria dizer, eu acho que a educação física hoje, a atividade física, ela está sendo vista de uma forma muito diferente. A gente tem que associar a atividade física como um bem essencial para a sua saúde, porque um exercício feito de forma errada, ele tem consequências graves, e não só a curto, como a longo prazo, porque você não sabe. Você está indo para a academia, repete todos os dias um exercício completamente errado, você pode estar danificando partes do seu corpo que você nem está tendo noção. E aí vai chegar muito mais tarde, você vai ver, ai, estou sentindo isso. Lógico, você está fazendo há semanas ou há meses um exercício que não era para estar sendo feito dessa forma. Então, é uma questão de conscientização de fato. Como você disse, o profissional de educação física, ele tem obrigação de auxiliar os seus alunos, seja na academia, seja na quadra, seja num passeio, seja da forma que for. Ele é o responsável por aquele aluno e pela saúde física daquele aluno, que está completamente correlacionada à saúde, não só a física como a mental. A gente precisa correlacionar essas coisas e é uma questão de consciência. O próprio aluno tem que estar consciente disso, ele tem que saber dos direitos e deveres. Exato. Ele tem deveres, mas ele também tem os direitos. Não é só, ai, agora você vai lá e se vira. De forma nenhuma. Ele tem o direito de perguntar cada vez que ele tiver uma dúvida. E o educador está lá para responder e orientar. Falou certo, Carmen. Nós somos educadores físicos.
profissionais da educação física. Então, nós somos, além de professores, nós somos também profissionais da saúde. Nós somos as duas atuações. Exato. Da mesma forma que a gente estuda na mesma proporção, intensidade e atualização que um colega da fisioterapia, que um colega da nutrição, para se manter ativo, dando o melhor da ciência, da atualização do treinamento físico para os nossos alunos, a gente precisa também ter a abertura da comunicação interdisciplinar com outras áreas da medicina. Por exemplo, chega um aluno, um paciente oncológico, eu preciso falar com o oncologista ou o médico paliativo dele também. Claro. Eu preciso falar com a nutri dele também, para ver se ele está se alimentando da forma adequada para que o nível de treinamento seja ajustado. Eu preciso falar com o fisioterapeuta do meu aluno que faz osteopatia, ou quiropraxia, ou RPG, ou pilates. Eu preciso saber que treinamento combinado que a gente pode realizar, que intensidade ele está treinando pilates para que ele treine força, como é que está funcionando o condicionamento físico dele. Precisa ter essa comunicação. Precisa. Maravilhoso, maravilhoso. E como eu já falei N vezes, né? Eu fico tão feliz de ver hoje em dia, não só no geral, como também para os pacientes oncológicos, né? Porque aí encontra direto com o meu propósito, porque na minha época nada disso existia e eu fico extremamente feliz de ver que hoje em dia tem tantos profissionais assim como você direcionados aos pacientes oncológicos. Isso é maravilhoso, porque devolve também um pouco da autoestima e proporciona uma qualidade de vida muito melhor, né? E é inspirador para mim poder atendê-los também. Assim, eles trazem uma força tão grande de vida, de vitalidade, que, nossa, dá um sacode na gente, sabe? Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Núbia, a gente está quase chegando ao final dessa live, passou muito rápido, foi maravilhoso. E eu sei que você tem um programa de exercícios e nutrição associados, né? Junto com a nossa querida Vivian também. Fala um pouquinho desse projeto para as pessoas que estão assistindo, que ainda vão assistir, porque, pessoal, peço de novo para vocês, quem não assistiu, salva, compartilha com quem precisa, com quem vocês sabem que precisam ouvir essas dicas. E a Núbia agora vai passar para a gente um pouquinho do projeto dela, que é maravilhoso. Então, entre em contato e fiquem cada vez mais informados sobre essas opções que agora a internet está oferecendo para a gente. Eu fico super feliz de poder compartilhar isso. Obrigada pelo espaço, Carmen. Eu compartilho que eu e Vivian Neves é nutricionista oncológica, extremamente especializada e estudiosa, dedicada, muito experiente com o cuidado oncológico intra-hospitalar, extra-hospitalar e online, né? Nós desenvolvemos um projeto em conjunto, temos já paciente em conjunto, com caso extremamente positivo da mudança da composição corporal, da saúde da paciente que é sobrevivente do câncer de intestino. É um caso, né, que a gente teve. E compartilho também que esse projeto ele é para abrangência online, no Brasil todo. Tá? Então a gente consegue colaborar com a pessoa dando de forma interdisciplinar a orientação do exercício, da atividade física e da nutrição de forma personalizada através de uma consultoria online. Então, a gente acompanha a pessoa durante 30 dias, dando todo o suporte para que ela faça a mudança da saúde, né? Nessa fase de vida pós-câncer. Maravilha. E não só a nível de Brasil, porque a gente viu hoje aqui que a gente tem seguidores da África também, olha, Moçambique, Angola, Cabo Verde, todos os nossos conterrâneos lá que falam a nossa língua portuguesa, por favor, também podem entrar em contato com a professora Núbia. Hoje tivemos gente, participantes de Goiás, do Pará, da Bahia. Gente, eu fico extremamente feliz. Vocês são muito bem-vindos. Dona Socorro, muito obrigada pela sua contribuição. A senhora foi muito bem-vinda aqui, está muito no seu caminho certo. Entre em contato com os profissionais aí. Eu sinto muito pelo seu câncer de mama, mas aí a gente está aqui mesmo para passar por essas provações e eu, mais do que ninguém, estou aqui para falar para a senhora Deus acima de qualquer coisa, porque é Ele que sabe de todas as coisas. Núbia, deixa a sua mensagem final para a nossa live de hoje. Suas considerações.
Ok. A mensagem que eu deixo para as pessoas é que iniciem no mínimo 10 minutinhos de caminhada por dia e vão progredindo a cada semana, colocando esse movimento durante o dia em casa, atividades de casa que a gente possa fazer com mais movimento, diminuir o tempo sentado. Isso só vai fazer com que a gente tenha cada vez mais força e vitalidade para cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida como um todo, né? Então, o movimento, ele colabora muito com que a gente tenha outros comportamentos em efeito dominó positivos no nossa vida, na nossa rotina. Então, sair do sedentarismo é como se estivesse largando um cigarro. De tanto forte o impacto dele sobre a nossa saúde. Brava. É isso, gente. Eu agradeço de coração, Núbia, a você mais uma vez por ter aceitado participar do nosso canal. Prazer foi Pessoal, meu. vocês que participaram com a gente, hoje foi incrível, muitos comentários, muitas perguntas, é assim que a gente gosta, porque a Foi. gente interage, né, com as pessoas, eu gosto muito dessa interatividade. E eu, por toda a experiência que eu tenho, eu posso falar para vocês, uma coisa eu aprendi com todo esse meu processo. O nosso corpo, ele fala. E quando a gente entende que o exercício, que o movimento está muito além do exercício, a gente não só escolhe a qualidade de vida, né? Como a gente também escolhe a vida em si. A gente escolhe viver. Então, ponham isso na cabeça de vocês. Exercício está muito longe, movimento está muito longe de ser exercício. Esqueçam o sedentarismo e escolham a vida. Um beijinho no coração de vocês e até a semana que vem. Obrigada, minha querida. Beijo. Eu agradeço. Um abraço a todos. Um Tchau. beijo. Tchau, tchau.